Cab TV. Assista sua vida fazer sentido. Olá e bem-vindo à Cabala Revelada. Sou Tony Koznek. Eu sou estudante, um dos estudantes, de Rav Michael Lightman, que é discípulo direto de Rav Baruch Shalom Halev Ashlag, que é o filho e discípulo direto de Rav Yehuda Ashlag. Baal Aslan, melhor conhecido como Mestre da Escada, que é reconhecido como o cabalista proeminente do século XX. E eu lhe dou essas credenciais, pois há tal coisa como linhagem de ensinamento dentro da Kabbalah. E do que vamos falar é de Kabbalah autêntica. E vamos lhe dar uma perspectiva, não de acadêmicos, mas de praticantes, pessoas que são cabalistas. E esta série vai obter não só uma visão geral da Kabbalah autêntica, mas também as chaves, os conceitos básicos, as maneiras de abordar esta sabedoria para que ela possa abrir para si. Porque é um modo de estudar, um modo de pensar e um modo de sentir muito diferente da nossa sensação normal das coisas. E ela requer, como qualquer habilidade, um domínio das bases. E na nossa série de cerca de 20 aulas, iremos cobrir todas as que são importantes você saber. Mas vamos começar com uma visão geral da Kabbalah, pois há uma grande dose de confusão acerca dela. Há uma imensa informação sobre a Kabbalah por aí. Eu acho que 1000 livros por ano são publicados sobre o assunto. E quase nenhum deles tem alguma coisa a ver de todo com a Kabbalah. São só uma espécie de mistura da imaginação das pessoas, de o que elas pensam que pode ser, o que ela deve ser, a sua intuição, a sua imaginação. E não é culpa delas. Há um grande anseio de saber o que a Kabbalah é na realidade, porque há uma sensação de que é importante, que é poderosa e de que tem a compreensão de algo que está escondido nesse mundo. É chamada ciência oculta por 3 razões. Primeira, ela foi escondida propositadamente pelos praticantes da Kabbalah, eles mesmos, pelos cabalistas. A Kabbalah começou há 4000 anos atrás, com Abraão, por volta do ano 1947, 1948, antes da Era Comum. E por esse período de tempo, 2000 anos até o princípio da Era Comum, a destruição do segundo templo, ela não estava escondida. Ela era vastamente ensinada. Você conhece as histórias de Abraão sentado à porta da sua tenda acolhendo viajantes para entrarem, e ele mostraria sua hospitalidade. Bom, o que ele estava na realidade a fazer era que os alimentavam e lhes ensinavam sobre a sabedoria da Kabbalah. E o tipo de almas que viviam nesse tempo, neste mundo, eram um pouco mais refinadas que as almas que vivem agora, e elas compreendiam mais naturalmente. Mas algo ocorreu no princípio da Era Comum, na destruição do templo, que tornou impossível para as pessoas dessa geração e os 2000 anos que se seguiram de compreender verdadeiramente alguma coisa na Kabbalah.
Foi nesse ponto que as religiões apareceram. Foi neste ponto em que especulação acerca de como este mundo funciona, o que o universo é, o que o Criador é e assim por diante, cresceram na imaginação das pessoas de acordo com um princípio específico que saltou para a linha de frente do ser humano e o seu desenvolvimento. E esta qualidade dentro das pessoas preveniu-as de compreenderem, então os cabalistas esconderam-a. Então, se você não tem acesso a alguma coisa, ainda tem os livros. O problema é que ela também é chamada uma sabedoria oculta, porque os livros em si mesmos estão escritos numa linguagem muito especial, despercebida pelas pessoas que os leem. Todos os livros da Cabala estão escritos numa linguagem chamada linguagem dos ramos, na qual eles usaram palavras do nosso mundo, objetos, taça, livro, mesa, família, viagens, guerras, todas essas coisas que você vê nos 5 livros de Moisés e outros livros cabalísticos. Mas eles não estão a falar de alguma coisa neste mundo. Nenhuma única palavra de qualquer livro cabalístico se refere a alguma coisa neste mundo. Referem-se apenas às forças acima que criam e sustentam as coisas que aparecem neste mundo. E então os cabalistas usaram uma linguagem especial que indicasse sobre o que falavam verdadeiramente. E apenas um estudante que tivesse alcançado uma certa sabedoria seria capaz de compreender e a escutar desta maneira. Agora, você tem que compreender que o mundo em que vivemos não é um mundo de causas, é um mundo de resultados. Não há nada que façamos neste mundo que tenha qualquer efeito ou que se pareça no mundo superior, de onde a nossa fonte vem. De onde as coisas que vemos neste mundo tiram as suas raízes. Nenhuma ação física tem qualquer efeito sobre ele. E é por isso que nenhuma das coisas que fazemos, em prol de resolvermos os nossos problemas aqui neste mundo, tem qualquer efeito ou que se pareça sobre o seu resultado. Apenas uma conexão às raízes, ao nível casual das coisas, pode ter qualquer efeito, e é com isto que a Cabala lida. A nossa realidade como um todo está estruturada de uma tal maneira que há um mundo que existe acima, por assim dizer, é um mundo que existe abaixo. E a linguagem dos ramos aponta para o que existe no mundo abaixo. Ela fala sobre este objeto. Digamos, uma família lerá sobre ela na Torá, e a Torá aparenta ser a história do povo judaico. Bom, a família irá movimentar-se para uma localização chamada uma terra. Mas os cabalistas não falam sobre isto de todo. Eles estão a falar sobre as forças abstratas acima, que na realidade criam estas coisas e as fazem ocorrer. E apenas um estudante sábio consegue compreender o que está verdadeiramente a passar aqui. Este é o nível do ramo. E este é o nível da raiz. Então, a menos que uma pessoa aprenda a ler e a compreender a chave para esta linguagem chamada linguagem dos ramos, continuarão a ver as coisas como elas existem neste mundo. Então, como resultado desses dois aspectos da ocultação da Cabala, e devido a uma falta de contato com a linguagem de ensinamento e a verdadeira metodologia, as pessoas ainda precisavam de saber, mas tiveram de fantasiar, tiveram de misturar as coisas, e avançaram de acordo com o que podiam compreender, sem um ensinamento correto e sem adequadas propriedades internas, que as permitiriam entendê-la. Então muitos mitos cresceram e lidaremos sobre esses, com um pouco mais de detalhe quando falarmos sobre algum dos outros conceitos básicos da Cabala. Mas só alguns dos principais são que a Cabala é misticismo judaico. Bom, ela não é nem uma religião, nem um misticismo. A Cabala precede a religião. A religião é um fenômeno de desconexão da força superior, de especulação e um mau entendimento da Cabala. Mesmo que eu tenha uma similaridade formal com ela, porque os cabalistas criaram a Halacha, eles criaram os livros, que estudamos e consideramos serem livros sagrados, e as tradições, e assim por diante, vêm deles. Mas o propósito, o significado deles, para o que é que os livros foram na realidade escritos e sobre o que falam eles, nós não estamos muito bem em contato com essas coisas. Então o relacionamento com o judaísmo é como a Cabala e a amnésia.
Agora, no que diz respeito ao misticismo, a Kabbalah é uma ciência, ela não é um misticismo. É um modo de fazer uma conexão direta com coisas que nos parecem mágicas e insondáveis, apenas porque nós, no nosso presente estado de consciência, não compreendemos como elas funcionam. E é o mesmo que se você trouxesse um isqueiro a certa tribo, que vivia em uma ilha deserta e ela nunca tinha visto qualquer tecnologia de todo, você seria um deus do fogo. Certa criatura mística que consegue produzir fogo da sua mão. Quero dizer, simplesmente é uma questão do que está escondido e o que está revelado. Que ela é uma magia. Bom, magia implica a utilização de forças superiores ocultas em prol de manipular as pessoas para obter o que você quer e causar certos resultados para o seu próprio benefício ou contra outras pessoas e assim por diante. Mas é impossível fazer qualquer contato com as forças superiores de todo, a menos que a pessoa mude a sua natureza moral interior. A realização dentro da Kabbalah é uma questão de transformação interior e é impossível estar em contato com estas forças sem isso. Então isto simplesmente não tem nada a ver com alguma coisa, exceto a imaginação fértil de alguém. Que apenas algumas poucas pessoas são permitidas a estudar a Kabbalah. E há condições, as condições sendo, você tem de ser judeu, isto não é assim, porque os cabalistas desde sempre ensinaram pessoas que não eram judaicas de nascença. Alguns dos maiores cabalistas foram, na realidade, gentios, pessoas de outras nações. Ankolos, Rabino Akiva. A lista continua e todos os cabalistas tomaram estudantes que eram estudantes dignos, mas não se baseando em certo tipo de atributo físico, mas no atributo interior que é chamado Yehud ou Yehud. E explicaremos isto mais tarde. Que tem de ter dominado sabedoria preliminar, a Gemara, a Mishnah e assim por diante antes de poder estudar a Kabbalah. Bem, se você não entende o que está escrito na Torá ou Gemara, então você não vai entender a Kabbalah. Então, não é que precise destas sabedorias preliminares, é que se não conseguir achar espiritualidade nessas sabedorias preliminares, deve avançar para livros que falam diretamente sobre espiritualidade de um modo que não possa ficar equivocado com coisas deste mundo, como a linguagem que a Torá está escrita, ou a linguagem das histórias, Haggadah e assim por diante. E amuletos e proteção, e o uso de manipulações de números e letras, em prol de criar coisas e proteger as pessoas do mal. Bom, isto é completo e total oposto de com que a Kabbalah lida. Na realidade é completamente proibido e considerado idolatria que um deva usar as forças superiores para certa razão pessoal egoísta aqui, e além do mais não há nada do que se proteger. Então, água benta, amuletos, pulseiras vermelhas e assim por diante são coisas psicológicas e não têm absolutamente nada a ver com a Kabbalah. E finalmente, a mistura da Kabbalah com religiões orientais, onde uma vez que não saibamos nada, fizemos uma associação com o budismo, com os aspectos do hinduísmo, que lidam abertamente com a espiritualidade. E isso foi apenas porque a espiritualidade dos livros dos cabalistas não estava aberta. Contudo, isso mudou. Desde 1995, todos os livros da Kabbalah foram abertos. O único requisito para a Kabbalah, para ser aceito como estudante e para que se sinta seguro e confortável, olhando para a Kabbalah e buscando a coisa de que precisa. O único requisito para se tornar um estudante da Kabbalah é que tenha uma necessidade por ela, que as suas respostas para o porquê das coisas acontecerem e para o sentido da sua vida e o papel nela, se estas coisas não podem ser respondidas em mais lugar algum, esse é o requisito. E todos os grandes cabalistas o disseram, do tempo do Ari em diante. Ele disse que o único requisito para este desejo, o Rav Kook, que era ele próprio um grande cabalista, e até o próprio rabino-chefe de Jerusalém, quando ele foi questionado quem podia estudar a Kabbalah, ele disse todos. Portanto, não é assim. E finalmente, a minha favorita é, se você estudar a Kabbalah, vai enlouquecer. É a minha favorita porque como tudo o resto, é como as coisas aparentam. Os tipos de mudanças interiores pelas quais uma pessoa atravessa, como resultado de realização na Kabbalah,
de entendimento e conexão com a realidade, o prazer que obtém, a fonte do prazer que obtém, é muito diferente da maneira normal de pensar. É oposta, porque é o tipo de pensamento que existe no mundo espiritual. Então, para alguém que tenha um objetivo oposto à espiritualidade, uma pessoa pode aparentar insana, mas nem por isso. Então, a terceira razão pela qual a Kabbalah é chamada a ciência oculta é porque ela lida com o que está escondido nos nossos 5 sentidos. Ela responde uma pergunta que não pode ser respondida de qualquer outra maneira. Ela responde basicamente a qual é o sentido da vida. E esta é uma profunda e severa pergunta. Porque para uma pessoa que tenha essa pergunta, que não consiga achar a resposta no que as suas tradições lhe dizem, no que as suas ciências lhes dizem, no que a arte e a literatura lhes dizem, no que a psicologia lhes dizem, uma pessoa que simplesmente não consiga ficar satisfeita com alguma coisa, senão a resposta a esta pergunta, qual é o sentido da minha vida? Esta é uma pessoa que está pronta para sentir além dos 5 sentidos. Os livros da Kabbalah contam-nos que nós vivemos no tudo da realidade. Há uma totalidade da realidade e é aí que nós na realidade existimos, exceto que não temos qualquer sensação disso. Temos uma sensação completamente restringida do que nós somos e de onde estamos, de tal maneira que não sabemos o que acontecerá no próximo momento das nossas vidas. Nós não sabemos por que as coisas acontecem, quando elas acontecem, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Existe uma completa e total realidade. E esta realidade é dividida e reduzida em um sistema chamado mundos. Por meio de 5 mundos, a realidade completa, uma lousa interminável, se torna reduzida a uma claridade pela qual possamos percepcionar. Este primeiro mundo é chamado o mundo de Adam Kadmon. O próximo mundo é Atzilut. O próximo é Beriah. Então, o mundo Yetzirah. Então, Asiya. Podem pensar nestes como níveis de consciência. Proximidade ou distância à medida que desce desta realidade completa, de conexão e consciência a ela, até que finalmente alcançamos um ponto de desconexão chamado Mahzan, ou barreira. Estes são mundos espirituais, e abaixo desta barreira está o nosso mundo. Aqui não temos absolutamente qualquer sensação dos mundos espirituais, do lugar onde na realidade vivemos e de onde viemos. Aqui temos sensações limitadas, que são chamadas corpóreas ou físicas. Esta luz completa e todo da realidade, pela qual se a conhecêssemos e estivéssemos conectados a ela, seríamos capazes de direcionar o nosso destino. Deixaríamos de cometer erros, compreenderíamos as forças que nos guiam, tornar-nos-íamos conectados a elas a tal grau que seríamos capazes de viver a vida ao seu máximo e pelo benefício de toda a vida. E contudo, tal como a Kabbalah em si mesma nos foi escondida, também esta força, esta realidade completa, tem estado propositadamente escondidas de nós, reduzida através destes níveis, por um sistema de 125 degraus,
até este mundo. Para o que a Kabbalah se destina é para estimular uma pessoa, delinear os seus passos da descida até este mundo de volta, ao longo de 125 degraus. Todo o caminho até a nossa raiz no mundo espiritual, a nossa fonte e conexão com toda a realidade. Mas de modo a nós sermos capazes de alcançar isso, esta força benevolente a qual chamamos o Criador, criou propositadamente um sistema para nós. Por outras palavras, este mapa da criação não é o fim da criação, é o ponto intermédio. É um processo pela qual nós descemos das nossas raízes no mundo espiritual até ao estado em que estamos agora, em prol de concretizar o plano da criação em si mesmo, em prol de nos reunirmos a este total da realidade. Todos os livros da Kabbalah, incluindo a Torá, Mishnah e Gemara, falam apenas sobre os estados que se encontram nestes níveis, tanto sobre a redução, à medida que a nossa alma caiu desta conexão completa, e dos estados que descobrimos na ascensão de volta para cima. E o método da Kabbalah é o meio pelo qual a pessoa pode começar a sentir e a entrar no mundo espiritual. Agora, de modo a fazer isso, uma pessoa precisa de ser ensinada de que são feitos, o que os previne de entrar neste mundo e como podem ganhar uma sensação do espiritual novamente. E isto requer um material muito especial, de permitir a uma pessoa entrar no mundo espiritual. Então, os livros da Kabbalah são escritos na linguagem dos ramos e são muito difíceis para nós compreendermos. Não admira que tenhamos grande dificuldade em sermos capazes de os usarmos no nível superficial, de aprendermos alguma coisa sobre como podemos entrar nesta realidade superior. Mas o grande dom da Kabbalah é que na nossa geração, desde 1995, desde que a sabedoria foi aberta ao mundo como um todo, e aos que precisam verdadeiramente dela, livros especiais foram preparados para nós. Estes livros foram escritos, comentários escritos por Baal HaSulam e por Rabash, o seu filho e seu discípulo, que pela primeira vez não foram escritos para pessoas ou cabalistas já no mundo espiritual. Eles foram escritos para pessoas que desejam entrar no mundo espiritual. Eles estão escritos numa linguagem especial que permite a uma pessoa ter um pé firme sobre o primeiro degrau da escada. E é destes livros, nas aulas vindouras, que retiraremos as nossas fontes. Vamos olhar para qual é a qualidade que nos mantém fora do mundo espiritual. O que é que nos permite entrar no mundo espiritual e o método revelado na ciência da Kabbalah, através das obras de Baal HaSulam. A sabedoria da Kabbalah ensina um método prático de alcançar o mundo superior e a fonte da nossa existência. Ao realizar o nosso verdadeiro propósito na vida, o homem alcança a perfeição, tranquilidade, prazer ilimitado e a habilidade de transcender os limites do tempo e espaço, enquanto ainda vive neste mundo. Junte-se a nós na próxima semana, enquanto iniciamos esta excitante jornada.